Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Bem-vindos ao Esferas da Vida. Terça-feira de carnaval também é dia de arte aqui no Esferas. Falaremos de literatura. Tenho certeza que vocês aí de casa já ouviram falar da Turma da Mônica, não? Tenho certeza que sim, e conversaremos sobre os livros infantis desta super turminha à luz do Espiritismo. Fique conosco. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Esferas da Vida no ar, um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje é dia de falarmos da turminha mais conhecida do Brasil. Há mais de 50 anos, a Mônica, a Magali, o Cebolinho, o Cascão fazem parte da vida de todos nós brasileiros. E a novidade, o que é muito legal, é que podemos ensinar as lições de Jesus à luz do Espiritismo de maneira lúdica e especial com essa grande turminha. Hoje eu recebo o escritor e idealizador deste super projeto, Alan Mitchell. Alan Mitchell, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Esferas da Vida. Eu que agradeço o convite e esperamos poder ansiar as dúvidas, perguntas dos nossos queridos amigos. É isso mesmo, eu vou falar um pouquinho do currículo aqui do Alan. Ele nasceu em Salvador, Bahia, morou nos Estados Unidos, está agora em Uberlândia, administrador de empresas. Quando criança, praticamente desenvolveu sua leitura com as historinhas da Turma da Mônica, conheceu o Espiritismo aos 15 anos e desde então tem utilizado as mídias eletrônicas e online para estudo e divulgação dessa doutrina. Foi gestor de marketing da TV SEI, a TV Espírita, né? E em 2014 idealizou um primeiro projeto com os personagens de Maurício de Souza, que o primeiro projeto foi o Meu Primeiro Evangelho. Meu Pequeno Evangelho. Meu Pequeno Evangelho, que está aqui. A gente tem até essa imagem do Meu Pequeno Evangelho que a gente pode mostrar aqui para vocês aí de casa, essa ilustração. Depois a gente mostra, acho que a gente não está com a imagem pronta ainda, mas Ala, conta pra gente, não tem como começar essa entrevista sem antes te perguntar sobre essa história com o Maurício de Souza, porque é um orgulho. Eu que sou espírita falo, gente, que bacana poder, né, ensinar minhas filhas, ensinar as crianças com a Turma da Mônica e o Espiritismo juntos. Essa parceria eu achei maravilhosa. Parabéns, primeiramente. Não, a gente fica muito honrado por estar ali no meio de fazer com que isso tenha chegado à luz, né, a todos nós aqui, especialmente brasileiros, porque a gente conhece a turma desde criança, mas também pelo mundo afora, porque a turminha tem viajado, os livros têm viajado o mundo e isso é muito importante. Bem, desde criança a gente já lia as historinhas, eu adorava, vocês adoravam, todo mundo em casa também adorava, curtia muitas revistinhas, colecionava as pilhas de revistinha da Turma da Mônica e, claro, eu estava na TV SEI e junto com o Luiz Hu, que escreve comigo as obras, a gente tinha algumas lacunas para atender com o público mais jovem, com as crianças. Então, um dia eu resolvi e pensei assim, olha, vou entrar em contato com a equipe do Maurício, eles já tinham começado a fazer aqueles videozinhos que hoje estão na internet, no YouTube, no canal da internet, e vou de repente conseguir com eles a permissão de a gente poder utilizar algumas das mensagens, alguns videozinhos com as mensagens engraçadas da Turma da Mônica, falar sobre o Penadinho, que falaria sobre a vida após a morte, né? E de repente colocar isso na programação da TV SEI. E aí eu entrei em contato, liguei, o não eu já tenho, né? Então claro, vou arriscar o sempre. Sim. Então entrei em contato e aí fui muito bem recebido, a equipe de marketing da equipe do Maurício de Souza Produções é fantástica. Então eles aceitaram muito bem a ideia de a gente fazer uma parceria, só que na época, infelizmente, eu não poderia utilizar os vídeos. Mas que tal fazermos livros? A gente tomou um susto, porque a gente não trabalhava com a parte literária. Então, a partir daí, a gente encaminhou, né, para o departamento da FEB, para poder analisar e tudo mais.
E aí, naquela época não foi possível, mas anos depois, em 2014, a equipe da Boa Nova Editora achou a ideia fantástica e apoiou, né? Quis realmente fazer e lançar o livro. Então veio o primeiro livro, Meu Pequeno Evangelho, no mês de novembro, já no finalzinho do ano, e lançamos o livro. O livro foi fantástico, porque logo quando o livro saiu, a semana que o livro estava para fazer o pré-lançamento, ele já tinha esgotado a primeira edição. Os 10 mil exemplares voaram assim rapidamente. A editora teve que correr para poder pedir a gráfica para imprimir os livros. Então a gente surpreendeu todos. E logo depois lançou a segunda edição, a terceira, e não parou mais. E continua sendo hoje o livro mais vendido, né? O Meu Pequeno Evangelho é o livro mais vendido nosso. A gente tem a capa, agora acho que a capa já está pronta, porque eu queria mostrar, porque é uma graça, é uma gracinha. Ele ficou muito bem feito. Muito bem feito. A equipe do Maurício é muito feliz. Olha lá, Meu Pequeno Evangelho, Turma da Mônica. Sim, a equipe do Maurício foi muito feliz, porque eles conseguiram ilustrar a capa exatamente o que nós pensamos no início, que é, inclusive, a árvore significa o Evangelho, a vida, o sol. Então, tudo isso foi pensado para estar ali. E, claro, a Turma da Mônica, ela não é espírita, mas, como a maioria das crianças que existem pelo Brasil, são crianças que estão sempre buscando conhecimento, quer saber. Quando nós estamos com uma criança, a criança sempre encosta na gente e fala assim: tio, mãe, pai, vô, o que é isso? O que é aquilo? Então eles sempre têm dúvidas, sempre querem saber de algo. A curiosidade aguça a criança. E a gente, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos tentado podar isso muito da criança. E porque nós estamos ficando muito impacientes. O dia está muito corrido, a gente vai responder a primeira pergunta, responde a segunda, da terceira em diante a gente procura o bendito do celular, entrega para a criança fica ali entretida por horas e pronto, já não tem mais perguntas a serem feitas. Isso é um erro, nós estamos cometendo um erro gravíssimo. A criança tem dúvidas e precisamos estimular elas, porque foi isso que aconteceu com os nossos pais. Quando nós éramos crianças, fazíamos perguntas para os nossos pais, eles buscavam responder de alguma forma. E quando eles não sabiam, nós buscávamos o dicionário, coisa que nós não temos feito hoje. Temos simplesmente buscado no Google e o Google tem trazido qualquer coisa. Então isso tem que ficar temos que ter muito cuidado com esse processo. Muito atento com a fonte de conhecimento. A fonte de conhecimento é imprescindível. Porque para nós espíritas, quando temos dúvidas sobre algum assunto espírita, nós buscamos na fonte, que é a obra kardeciana, as obras básicas. Se eu tenho uma dúvida, por exemplo, uma palavra chamada perispírito, meu Deus, onde eu vou encontrar isso? Vou buscar nas obras básicas, lá tem a informação. Então, por que não faz esse cuidado para a criança? Né? Nós precisamos ter esse cuidado, precisamos dar aquilo que nós temos de melhor de nós, que é o nosso tempo. Dar o nosso tempo para poder educar a criança, orientar bem a criança, porque depois, no futuro, isso pode fazer muito falta. E nós vamos falar sobre isso. Mas agora eu não tenho como ressaltar a importância do Maurício de Souza realmente ter abraçado esse projeto. Sim. E mesmo não sendo espírita, Exatamente. não tivemos, entre aspas, problema nenhum em fazer essa parceria. Muito pelo contrário. Foi muito bem-vinda, pelo visto. Sim, muito pelo contrário. E desde o início, quando nós falamos de fazer essa parceria com uma obra espírita, uma instituição espírita, desde o início eles foram muito favoráveis, adoraram a ideia e acharam que realmente nós precisamos passar esses valores. Porque a doutrina espírita trabalha com valores morais, trabalha com o desenvolvimento do ser humano, independente da religião. E é justamente o foco do livro, falar sobre valores, uma mensagem positiva para que as crianças possam ler, independente da religião que praticam. Então, quando nós conversamos com o Maurício, ele foi lembrando justamente da infância dele. Porque quando ele era criança, ele participava, ele visitava muito a avó dele era espírita. Então, quando ele ia para a casa da avó, ele participava das reuniões espíritas que a avó dele construía, né, realizava. E lá, ele via as pessoas se reunindo com diversos tipos de pensamentos diferentes. Então, ele dizia que ele chamava aquilo de ecumenismo.
Com certeza. Porque ele via pessoas católicas, evangélicas, que acreditavam ou não acreditavam em Deus, que estavam ali para querer entender um pouco melhor do seu universo, do mundo que nós vivemos, da situação que nós nos encontramos hoje. Porque os problemas são comuns a todos. Os problemas não escolhem religião, não escolhem se você é branco, se é preto, se é classe média, se é classe alta, não importa. Quando ocorre a perda de um ente querido, ela atinge a todos nós. Nós precisamos entender esse processo. Religião, né? Qualquer religião, qualquer tipo de pensamento filosófico, não importa. A gente precisa entender isso. Então ele falava que quando ele chegava ali, ele se sentia bem, ele se sentia acolhido, todo mundo conversava, ele brincava, falava, inclusive tem isso na biografia dele, lançada há pouco tempo, ele falava que ali se encontravam as sandálias e os sapatos finos, as gravatas e os vestidos, porque eram pessoas simples e pessoas importantes da cidade. Então ele via advogados, como ele via também a dona de casa, ele via o trabalhador rural, como também ele via o trabalhador, né, do escritório, todos ali reunidos em busca de conhecimento, em busca de autoconhecimento, em busca de se tornarem pessoas cada vez melhores. E isso é muito bonito, né? O materialismo, a gente supera o materialismo. Sim. Quando a gente busca um sentido independente do interesse financeiro, econômico, exatamente, da classe. Então, assim, gostei muito. Eu já tinha comprado há muito tempo o meu Pequeno Evangelho para as minhas meninas. Sou leitora. Antes de te conhecer, eu até vou contar aqui para vocês, porque a gente acabou conhecendo ela pelo Facebook. Eu coloquei um dos livros de vocês e marcaram, sim, né? Sim. Você lá. Marcaram, sim. Aí que eu acabei conhecendo o seu trabalho, eu achei maravilhoso. E a gente ainda fica muito com dúvida da utilização das redes sociais. As redes sociais podem ser utilizadas justamente para nos ajudar a fazer bons vínculos, bons relacionamentos. Então, muitas pessoas conheceram o livro graças às redes sociais, porque foram multiplicadas, sendo faladas, e o sucesso é imenso, as pessoas multiplicam muito, compartilham muito isso, e foi assim que a gente se conheceu, né? Os livros têm alcançado pessoas não somente aqui no Brasil, como fora. Então, na medida que a gente foi lançando os livros, a gente começa a receber as mensagens, fotos, vídeos de pessoas que estavam na Suécia, na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, ensinando as crianças, e na Espanha, falando, olha, minha tia foi aí no Brasil e trouxe esse livro para aqui. Minha mãe trouxe o livro para os meus filhos, para os netinhos dela. Então, é fantástico você sentir o carinho das pessoas, claro, pegando tudo aquilo que foi construído pelo Maurício, que é uma história de muitos anos, de décadas. São várias gerações que aprenderam a ler graças ao Maurício de Souza, né? Graças à turminha da Mônica, todo o esforço que ele fez. E a gente perceber que essa turminha da Mônica, essa turma tão querida por nós brasileiros, fazer com que a gente faça esse vínculo, esse casamento com valores tão queridos, tão desejados. Imprescindíveis hoje na sociedade. Sim, sim. Porque as nossas crianças, a gente fala, é clichê, as nossas crianças são o futuro do mundo. Mas são, né? Sim, não são futuro, são presente. Nós precisamos aproveitar o agora, porque a gente não sabe até onde vai o agora. Porque somos nós do futuro, nas próximas reencarnações. E às vezes a gente fica muito na questão de olhar a criança como algo que ainda vai dar certo. Mas não, a criança tem que dar certo agora. A gente precisa educar agora, precisamos nos dedicar agora, porque o amanhã pode não vir. Com certeza. E a gente, nessas viagens que nós temos feito para o lançamento dos livros, nós temos ouvido e visto tantas histórias de pais que nos chegam e falam: olha, o ano passado, nessa mesma época, minha filhinha estava aqui, mas agora ela já não se encontra mais, mas eu aproveitei o máximo possível. Mas Alan, foi assim tão de repente. Um dia ela estava aqui comigo, de repente à noite ela adoeceu, e aí levei para o hospital e nunca mais ela retornou para minha casa no corpo material. Então, a gente precisa aproveitar e transformar com que esses momentos que são muito prazerosos, são únicos, né? O momento do agora é único, é como a gente está aproveitando agora. E quem está em casa nos assistindo, quem está na rua nos assistindo, onde estiver, né? E tem que, o máximo possível, temos o presente hoje, aproveitar o agora, que é o momento mais importante das nossas vidas. É isso mesmo. E o que fez vocês começarem a trabalhar com as crianças? Foi na TV que vocês já tinham, né, esse envolvimento direto? Sim. Porque você não tem filho ainda, não é isso, Ala? Tenho o Miguel. Ah, você tem? O Miguel, ele mora em Brasília, tá com a mãe em Brasília, com a vovó também, minha mãe mora em Brasília. Miguel tem quantos anos? Agora tem 5 aninhos.
Entendi. Fazer 6 em outubro. E foi ele que te deu essa iniciativa, essa vontade de... Na verdade, um pouquinho antes, porque o Miguel nasceu no ano que a gente praticamente lançou o livro. Então, a ideia já tinha sido em 2007. Nós tínhamos pensado essa ideia de fazer um material voltado para o público infantil. Porque a gente tinha uma programação voltada para o público adulto. Como até hoje tem muitos vídeos, mensagens, livros voltados para o público adulto. Naquela época ainda era mais. Hoje em dia não, hoje em dia já tem, graças a Deus, tem muito material para o público infantil. E os evangelizadores são fantásticos, porque eles fazem as coisas acontecerem. Eles são muito esforçados e graças aos evangelizadores é que os livros estão muito bem espalhados Brasil afora. Então, quando nós sentimos a falta de um material para o público infantil, infanto-juvenil até hoje, nós pensamos, e no caso eu lembrei da Turma da Mônica, lembrei dos vídeos e pensei, de repente nós podemos fazer aí um casamento. E aí foi assim que a equipe nos recebeu, a equipe de Maurício de Souza Produções nos recebeu muito bem, gostou da ideia e até hoje nós estamos fazendo os livros desde 2014 e já estamos com 7 livrinhos. Perfeito. O Alan Mitchell também é palestrante espírita, Sim. expositor espírita, faz muitas palestras aqui pelo Brasil e o seu tema sempre é o convívio familiar, a importância dos filhos. E para finalizar esse bloco, Alan, a gente poderia conversar, não responder, quem são os filhos? Então, na visão espírita. Na visão espírita, os filhos são nada mais, nada menos do que esses espíritos que estão chegando até nós em busca de uma oportunidade para encontrar a si mesmos e encontrarem aí todas as oportunidades para alcançar a perfeição. Porque quando a gente a gente vai estudando o livro dos Espíritos, as obras básicas, nós temos uma série de perguntas que vão elucidando melhor e cada vez mais as nossas dúvidas, os nossos questionamentos em relação à nossa estadia aqui na Terra. Então, quando você vai perguntar no livro dos Espíritos, questão 115, teria Deus criado alguns espíritos bons e outros maus? Porque assim explicaria porque alguns filhos são tão fáceis de lidar e outros são tão difíceis, especialmente o do vizinho. O do vizinho é maravilha, o nosso é que é terrível. Então, quando a gente olha e examina isso, os espíritos vão responder: todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Porém, foi dado por Deus uma missão de autoesclarecimento, de nos esclarecermos. Então, nós, pais, e aí eu expando isso não somente para os pais, mas para os avós, tios, todos nós adultos em geral, somos responsáveis por, de alguma forma, ajudar na educação e na orientação desses espíritos que estão aqui na Terra. Porque através dos nossos exemplos, através dos nossos comportamentos, não apenas das nossas palavras, das nossas regras, das nossas teorias, mas ajudar, sim, que esses espíritos percebam em nós um futuro de promissor, um futuro de mudança realmente para um mundo melhor. É isso mesmo. E a gente tem o nosso Momento Chico Xavier no primeiro bloco. E o Momento Chico Xavier de hoje vai ser especial porque vai ser uma dica para você, pai, cuidador, avô, vó, tio, tia, que tem um amor aí pelos seus filhos, pelas suas crianças, que é essa dica do livro da Turma da Mônica, Chico Xavier e seus ensinamentos. Então, o nosso Momento Chico Xavier é essa super dica dos ensinamentos de Chico para as nossas crianças. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta. Relacionamento em família, como viver bem, relacionamento entre pais e filhos. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Alan Mitchell, que é o idealizador, escritor do livrinho da Turma da Mônica, infantil. É óbvio, né, que infantil é Turma da Mônica,
à luz do Espiritismo, que são maravilhosos. Mas antes eu tenho uma super dica para você que quer sempre saber um pouco mais da doutrina espírita, né? Que é o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. Eles esclarecem didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas. Então, se você quer se aprofundar, se você quer conhecer melhor o Espiritismo, entender os temas, olha lá, o homem de bem, entender os temas que estão aí em voga, você pode ter certeza, eu tenho certeza que vocês vão gostar da Revista Internacional de Espiritismo e do jornal, né? Entrem no site www.oclarim.com.br, a televendas é 1633821066 e o WhatsApp é 16992706575. E a gente volta aqui com o nosso bate-papo com a Ala Mitchell. Vocês perceberam que ele tem nome de artista, eu falei para ele desde o primeiro momento que eu o conheci. Ala Mitchell, não é qualquer um que tem seu nome não, viu, Ala? Que beleza, imagina eu chamar Priscila Mitchell. Ah, ia ser bonito. Ô, Ala, agora a gente podia falar um pouquinho do relacionamento entre pais e filhos. Perfeito. Existe uma grande dificuldade, existem crises, né, familiares, de pais que não se dão bem com os filhos, de filhos, né, de briga entre irmãos. Você que está nesse meio espírita, que dá palestras sobre esse tema, o que você pode explicar aqui para a nossa audiência sobre esse assunto, sobre como melhorar o relacionamento entre pais e filhos? Bem, na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: qual seria para o espírito a utilidade de passar pela infância? E aí os espíritos superiores, a todos nós, respondem que para o espírito a importância, o fim de chegar a ter a perfeição do espírito, esse processo da infância permite que ele tenha ali, nesse momento, uma maior maleabilidade, uma maior facilidade de absorver as informações e orientações enquanto na sua passagem pela Terra. Então a infância é o momento ideal de a gente assimilar e receber. Por isso que é mais fácil você educar as crianças do que depois educar os adultos. E aí por isso que existe aquela célebre frase, né? Se a gente educar as crianças, eu não preciso punir os homens no futuro. Então, diante de tantas dificuldades que nós passamos durante uma encarnação, porque nós estamos aqui em grande maioria por expiação, por provas, é natural que a gente tenha dificuldade de relacionamento em geral. Então, entre pais, mulher, esposa e esposo, marido e mulher, também com filhos, com os nossos próprios pais, com irmãos. Então, isso é uma coisa muito natural e corriqueira. Então, o que nós devemos estar atentos é o que nós temos que aprender com essas dificuldades. Então, se ali existe alguma rixa, uma dificuldade de entendimento, de compreensão um do outro, o que será que está acontecendo? Será que é simplesmente o fato de eu mudar de parceiro? Será que já vai me ajudar? Então a gente sempre faz a reflexão. Mudando de parceiro, levando os mesmos problemas, levando as mesmas dificuldades morais, as mesmas impurezas morais, né, que nós temos, o orgulho, o egoísmo, os rancores, as vinganças, o ciúme, você vai levar para o outro relacionamento. Então não adianta mudar se você está levando consigo o homem velho, a mulher velha. Então, nesta relação com o outro, especialmente com os mais jovens, nós precisamos ficar atentos no processo do nosso papel de orientador, né? Então, nesse papel de orientador, nós temos ali uma grande oportunidade de também aprender. Porque para a gente se colocar no papel e na função de pai, de mãe, precisamos mudar o nosso próprio comportamento. Porque agora eu não sou apenas um espírito sozinho, agora eu tenho que dar um exemplo. Então antigamente você saía mais, você bebia, você fumava, ou você chegava tarde em casa. Com a criança agora não, com o filho você tem responsabilidade, você tem que adquirir uma maturidade para poder exercer ali a sua função. Então, na medida que nós vamos conhecendo, visitando as cidades do Brasil, tivemos um ano muito intenso, ano passado, de conhecer praticamente todos, só não fomos no norte, o resto do país todo a gente conseguimos viajar. Então, nós ouvimos muitas demandas, muitos pais falando das suas dificuldades em educar os filhos, especialmente quando se usa as redes sociais, as demandas diversas, né? Então,
A primeira coisa que nós percebemos e que eles mesmos nos falam é que precisam muita paciência. Precisamos ter muita paciência para ouvir aquele espírito e entender quais são as reais demandas daquele espírito. Porque não adianta uma fórmula única e explicar que, olha, você tem que fazer isso, isso aqui e pronto, vai resolver sua vida. Não é assim. Esse livro ser lançado seria o maior sucesso, né, best-seller, o livro mais vendido do mundo. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos nos adaptar a cada demanda. Cada espírito tem uma bagagem, né, do passado. Então precisamos entender aquele espírito. E aí uma coisa que funciona e já vem falada há muito tempo, inclusive no livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem. Um célebre filósofo, sábio da antiguidade já vos falava isso. Conhece-te a ti mesmo. Então precisamos nos conhecer para saber quais são os nossos limites, e conhecendo os nossos limites, nós vamos perceber que todo mundo tem limite. Então a criança também, nós precisamos incentivar a elas a conhecer os seus próprios limites, porque assim a criança vai perceber que ela não pode tudo e que os pais também não podem tudo. Então já quando na hora de pedir, na hora de sair na rua, no shopping ou passear, pai, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo o tempo todo, não. Você já vai perceber que não. Eu tenho um limite financeiro também. Eu não posso tudo, eu não posso comprar tudo que você quer. Nem você não precisa de tudo que você está pedindo. Então começa a estabelecer os limites. Com o estabelecimento dos limites, a criança vai aprendendo a frustração. Ela vai se frustrando desde cedo. Né? Sim, os psicólogos falam muito isso. A gente ouve muitos, o Rossandro Klinde fala muito sobre isso. Quanto mais desde cedo a gente estabelecer que existem os limites, eles vão ter que aprender a lidar com os nãos e tomar a Deus que os pais e nós, em geral, adultos, consigamos fazer com que as crianças percebam, os jovens percebam os nãos dentro de casa. Porque eles se frustram em casa. Porque se eles se frustrarem na rua, eu não vou estar perto, você não vai estar perto, a gente não vai saber orientar, lidar com eles, e aí é o maior problema. Porque o que será que eles vão fazer com esse não, com essa frustração? Será que eles vão se desesperar? Porque se desde cedo a gente trabalha isso, e nós vamos fazer o que o Sandro fala, que é exercer uma musculatura, é como um exercício da frustração. Então, e a resiliência. A resiliência. Desde cedo eles vão aprendendo que não pode tudo, que tem um não, que tem um sim, que tem um horário para isso, um horário para aquilo. Então, temos que ter uma grande atenção com relação aos limites. Não é algo que seja ditatorial, mas você pode, claro, estabelecer uma relação de acordo, de conversa, de fazer com que o jovem perceba desde cedo o que é realmente importante para ele. Porque senão a gente fica muito vivendo as coisas materiais, os prazeres mundanos, e aí a gente não consegue buscar e acionar aquilo que realmente importa, que são as verdadeiras prioridades. O que é muito preocupante, Ala, porque eu até havia comentado que eu fiz uma entrevista recente com uma psicóloga e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, só aumenta o percentual de crianças e jovens depressivos. Isso. E que se automutilam. Exatamente. Para uma criança, vamos pensar numa criança de 9 anos, sentir vazio existencial é que alguma coisa ali, né, como está muito nós errado. Como pais, né, recebemos essa demanda de uma criança depressiva, de um adolescente aos 14, 13, 15, 19, depressivo, se automutilando. Sim, sim. É muito difícil, é uma situação difícil. Eu acredito, e é o que mais está ocorrendo, esse aumento, esse percentual. Por quê, na sua visão? Bem, a gente pode fazer várias análises, inclusive, por exemplo, o jornalista André Trigueiro tem lançado um livro, vai ter 1 ano, 2 anos aproximadamente, falando justamente sobre a temática do suicídio. E isso para poder fazer um ajuste, uma reflexão acerca dos números. Porque hoje em dia, quando a gente não consegue fazer a percepção do eu interior, a gente acaba virando só mais um número na estatística. E esses números na estatística estão aumentando muito, especialmente a estatística do número de suicídios do CVV. Então, hoje o número de crianças e adolescentes tem subido, tem crescido enormemente. E por que isso? Porque desde cedo nós estamos negligenciando essa relação mais afetuosa, mais amorosa com os jovens. Porque se a gente sempre que tem a oportunidade de conversar com eles, de explicar, de responder uma dúvida, um questionamento, nós sempre negligenciarmos isso, deixarmos isso para que o Google responda, para que o WhatsApp, o amiguinho do WhatsApp, o Facebook, Instagram e todas as outras mídias sociais,
respondam, a gente vai deixar passar para que outra pessoa cuide da educação dos jovens. Então, precisamos assumir esse papel, participando. E ali a gente vai começar a perceber quais são os desníveis, quais são as rotas da educação que estão tentando ser desvirtuadas, para poder trazer novamente o jovem para o seio familiar. Porque é dentro do seio familiar que a gente consegue ter ali um suporte um do outro. Então, quando a gente trata melhor as pessoas que fazem parte da família, e isso é um dos temas dos questionamentos do Livro dos Espíritos, quais seriam os problemas relacionados aos laços familiares, como seria a consequência se os laços familiares fossem afrouxados, e aí os Espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo retorna com mais força, com mais intensidade. Então é o que ocorre hoje nos lares, cada um no seu celular, ou seja, na sua TV portátil, manual. Então fica o jovem num quarto, o outro jovem vai no outro quarto, no corredor, na sala, e cada um fica ali consumindo o seu tempo. Então a gente não sabe o que o outro pensa, o que o outro sente. Precisamos saber, conhecer melhor o outro. Não existe mais essa relação interpessoal. Sim, isso acaba se perdendo, porque quando você conhece um pouco o seu jovem, olha como era antigamente, a gente fala sempre o olhar no passado, porque conhecendo o passado a gente consegue evitar que o passado se repita, os problemas do passado se repitam, mas a gente consegue melhorar para o futuro. Então, no passado, os nossos pais, só de a gente entrar em casa com um olhar diferente, eles já perguntavam, onde você está? O que você aprontou? O que você aprontou? O que você fez? Então ele olhava assim, você já ficava assim nervoso, ele começava a suar, ele já identificava que algum problema estava acontecendo. Hoje em dia a gente não consegue, porque o tempo todo nós estamos grudados, o olhar na telinha do celular, no tablet, do computador. Então, porque a gente não consegue mais olhar um no outro, a gente não consegue olhar que o jovem, na determinada idade, já está chegando em casa com o olho mais vermelho do que antigamente, ele está com o olho mais, tá com olheira, ele está com algum tipo de problema, está escondendo os braços, ele está usando camisas mais longas, porque em plena época de verão, está usando casacos, camisas longas, então alguma coisa está equivocada, alguma coisa está errada. Então, se nós estamos atentos a isso, podemos ainda salvar, ainda resgatar algo que ainda pode ser trabalhado para melhor. Então, sempre a gente tem que ter essa aproximação, essa análise crítica dos nossos filhos, até dos nossos pais. Sim, sim. Temos ali, a todo momento nós temos oportunidades. E às vezes essas oportunidades passam e a gente não enxerga. A gente brinca um pouco, é igual ao ônibus. A gente sabe o horário do ônibus, mas se a gente não está lá, a gente atrasa. Não, porque ele sempre atrasa. Então a gente vai chegar lá, nós vamos para a parada de ônibus depois, né, do horário, porque sempre atrasa. Então, se ele chegar naquele dia no horário, você perdeu. Então a nossa função, nosso objetivo é estar prontos, atentos, dispostos, porque aí quando ele passar, vamos ficar. Se a gente se distrair, ele passa e a gente vê a vida passar, vê a oportunidade de educar uma criança, um jovem, uma oportunidade de resgatar ainda a relacionamento com o parceiro. Porque às vezes a gente pergunta assim, de repente minha esposa chegou e pediu o divórcio, o meu marido pediu o divórcio. Não existe o de repente. O pessoal brinca sempre Tudo que é construído, até construindo, o fim. Até o fim leva uma construção. E é mais difícil você terminar uma relação, dá mais trabalho terminar uma relação. É fácil você encantar o outro, porque você precisa apenas colocar uma máscara. Você coloca uma máscara, encanta, seduz, e aí você chama a atenção do outro. Mas manter é que são elas. Você precisa realmente fazer ali, demonstrar como você verdadeiramente é e permitir que o outro também se demonstre quem ele é, porque o espírito no estágio da criança, do adolescente, ele tem uma bagagem de séculos. Então ali atrás, o que a gente pode escutar? Por que eu tenho que ficar assustado quando meu filho diz que concorda com uma coisa que eu discordo? É natural que ele discorde, é natural que ele pense diferente. Às vezes um tema, por exemplo, político, você gosta de um assunto, você gosta de azul, ele gosta de verde, e vocês querem brigar por causa disso? Não, tem um relacionamento mais congruente, você precisa buscar ali afinidades, porque todo mundo quer o mesmo objetivo, quer uma vida melhor, quer um relacionamento melhor, quer que o Brasil seja um país melhor, quer que o mundo seja melhor. Então por que a gente não tenta adequar, abrir mão aqui, abrir mão ali e tentar buscar ali
algo em prol de todos. Com certeza. Eu acredito que a gente tem que ter claro que nós, pais, somos os responsáveis. Que nós temos essa responsabilidade que nos foi concedida por Deus, pela espiritualidade. A gente, às vezes, até pediu por essa responsabilidade. Sim. A gente, porventura, tem um filho difícil, tem um filho com algum tipo de, com alguma patologia, com algum problema, que nós nos responsabilizamos por isso. Sim, não é? claro. E temos que ter também, nós pais somos os mais próximos dos nossos filhos e a gente sabe dos defeitos. Sim, o doutor... E a gente não pode pôr panos quentes, imagina. E a gente faz muito isso, Priscila. O doutor Sérgio Felipe, que é um grande estudioso da glândula pineal, que estuda as relações com a mediunidade, ele faz uma relação sobre a reencarnação, que a gente utiliza muito nesse tema da reencarnação. Às vezes a mãe trata bem o filho, cuida, e aí o filho de repente começa a desvirtuar. E aí essa criança vai crescendo e ela faz de todos os esforços. Ela é uma mãe prestimosa, bondosa, e tenta fazer com que o seu filho vá no caminho correto. Mas o filho tem as suas próprias tendências, tem o seu passado, e aí comete furtos, roubos, até quando ele alcança a maioridade e acaba desencarnando por rixas de brigas entre traficantes. Então ela vai desencarna depois de um tempo, chega no mundo espiritual e fala assim, a gente for pensar no pensamento tradicional, arcaico, então imagina assim, não, você foi muito bondosa, então a senhora alcançou aqui o reino dos céus, então agora você pode ficar aqui. Ah, mas o que ela vai perguntar? E meu filho? Como é que vai lidar? Como é que ele está? Não, o seu filho foi uma pessoa muito ruim, ele não soube aproveitar as oportunidades e não vai poder ficar aqui com você. O que a mãe vai pedir? Uma nova oportunidade para ele. Então, se nós pedimos isso, que somos totalmente perfeitos, imagine o Deus que está no céu, que é bom e justo. Então vai pedir uma nova chance. E aí ele vai dizer, então tudo bem. Então, mas como ele fez muitas coisas equivocadas, utilizando a mente para o mal, as mãos para fazer o que é mal, então dessa vez ele vai retornar com algumas dificuldades. Ele não vai poder andar, você vai ter que ficar ali do lado dele, sempre cuidando dele. E aí você vai ajudar esse serzinho, com todas essas dificuldades patológicas, fisiológicas, a perceber em você todo o carinho e amor de mãe. Então ali você vai demonstrar todo o amor e ele vai perceber que é possível sim ser amoroso e receber amor. Então aí é uma grande oportunidade, a bênção da reencarnação com uma verdadeira misericórdia divina em nossas vidas. Que beleza. A gente vai para um pequeno intervalo. Eu sei que o bate-papo está muito bom, mas a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu entrevisto Ala Mitchell, que veio direto de Uberlândia, Minas Gerais, especialmente para o Esferas da Vida e para um evento em São Carlos. Isso. E nós estamos conversando sobre a importância da relação entre pais e filhos, a importância da evangelização, da família. A gente vai falar agora da evangelização, não é isso, Ala? Da importância, mas antes eu queria te contar um caso que é interessante, porque fala da importância da gente ensinar os valores morais e espirituais para as crianças. Teve um amigo que falei, ai, meu filho não me deixa em paz, quer que toda hora eu fico com ele. Peguei, comprei um pula-pula para ele. Aí o que ele quer? Ao invés quer o pula-pula, ficar pulando, mas quer que eu fique olhando ele pular o pula-pula. Sim. A criança precisa dessa atenção, precisa do reconhecimento, do incentivo. Sim, sim. Isso é natural. Da presença física do pai, da mãe. Uma coisa que eu percebo, quando eu vou a Brasília visitar o Miguel, ele fala assim, eu quero ir pro parquinho. Aí quando ele tá com minha mãe, né, a avó dele, também ele fala assim, eu quero ir pro parquinho. Lá na casa da minha mãe tem um parquinho, então ele sempre pede parquinho. Mas ele nunca quer ir sozinho pro parquinho. Claro. Ele quer que minha mãe vá junto. Aí minha mãe fala assim, não, mas eu já fui, fiquei lá um pouquinho, agora tá bom. Eu falo, mãe, mas é assim, ele quer atenção, ele quer estar ali junto. Ele quer a presença. Então quando eu vou com ele, a mesma coisa. Ele quer que eu vá e quer que eu brinque com ele. Então às vezes aí você precisa doar aquilo que é a coisa mais importante da vida, da sua vida, que é você. Você está doando a você mesmo para aquela pessoa que mais importa. Você está doando o seu tempo. Então, naquele momento,
eu vou lá, brinco com ele, tenho que dedicar aquele tempo. Então, brinco com ele, eu pego bola, eu brinco com ele com o Homem-Aranha, com o Batman, com o Robin, tudo. Por quê? Porque ele está esperando aquilo que ele mais anseia, é brincar, poder ali, de alguma forma, estar... É o amor em movimento. O amor em movimento. Ele está esperando de mim que realmente eu esteja presente. Porque é muito fácil você sair com a criança e ele te pedir, compra isso, compra aquilo. E comprar presente, comprar bens é muito interessante. Quando o caso que você falou, comprar o pula-pula é uma coisa, mas ele não quer só que você compre o pula-pula, e esta é a maior lição que ele está te dando. O pai quis se livrar da criança. Ele não quer só o pula-pula, pai, ele quer você olhando ele pula-pula, e se puder, pula com ele também. Está ali brincando, se divertindo. Recentemente a gente ouviu um caso de uma avó, foi fazer 70 e poucos anos, né? Aí, de repente, tinha um pula-pula que ela trouxe para as crianças, para os netinhos dela. As netinhas foram brincar. Aí os netinhos falaram, não, vó, vem cá também. E aí ela foi brincar. Aí o pessoal fica, alguns vão dizer, mas 70 anos, será que tem idade? Claro que tem idade, tem que se divertir, tem que vivenciar esse momento, porque ela não sabe até quando vai poder estar aproveitando esses momentos. Porque e é um aniversário, fica, o que fica. Tenho certeza que daqui a alguns anos os filhos vão lembrar disso. Eu lembro de coisas que me marcaram muito. Quando eu estava morando, quando era muito criança, eu não sabia ler ainda, mas tinha uma vizinha que não tinha filho, que não tinha nada, né? Duas vizinhas mais novas, que eram filhas da vizinha da maior, e aí ela pegava os livrinhos, a coleção dos livrinhos da Disney, e começava a ler para as crianças. Então ela lia para mim, lia para os outros 2, 3 vizinhos, e todo mundo ficava ali olhando, e ela contava historinha, e a gente ficava ouvindo aquela historinha, imaginando na nossa cabeça, e depois ela mostrava a figura. E o que a gente fala hoje com as crianças, quando compram nossos livros com os pais? A mesma coisa. Não sabem ler? Leia, pai. Aproveite este momento. Eles vão ficar ali ao seu redor. Eles não vão se esquecer disso. Porque depois você mostra, você fala a historinha, depois você mostra a figura. Aí a gente fica, nossa, é assim, eu imaginei diferente. Aí que você imaginou o quê? Muito bom. É um momento único, rico. Temos que aproveitar esses momentos. Muito bom. E é interessante a gente deixar claro dessa necessidade, às vezes, a gente não fala, né, na maioria, tem pais que são diferentes, mas os pais se preocupam tanto em dar a melhor escola, o melhor sapato, é inglês, é balé, judô, é isso, é aquilo, e acredita que simplesmente a instrução, a boa educação intelectual é o suficiente. Não é. Mas hoje o que falta na sociedade para dar essa base sólida para chegar numa adolescência, não ter depressão, não ter ideação suicida, não sei, você me corrige, já estou falando mais do que eu deveria aqui. É a base moral. Sim. Não adianta a criança ser bem instruída e ser perversa, e ser uma criança má, Sim. enfim. Porque, às vezes, os pais que pensam desta maneira, não são todos, mas esses pais que querem transferir todas as soluções dos problemas para a educação intelectual que vem da escola, a parte técnica, está aí cometendo um equívoco, porque não é só a escola que tem o dever de criar ali um cidadão de bem, são os pais. Porque se eles veem na escola um determinado exemplo e em casa outro exemplo, há um choque de interesse. Então qual que ele vai seguir? Porque depois os pais vão achar que, não, pai, eu não vou fazer o que você está me pedindo, não, porque minha professora disse que você está errado. Aí é o conflito. Porque depois os pais vão querer, não, peraí, professora, você disse, meu filho, que eu estou errado. Então começa a ter o conflito. Então, nós temos que fazer com que haja um casamento mais harmonioso entre o conhecimento intelectual, a escola, o curso técnico, as aulas de inglês, de balé, de futebol, de tudo mais, porém também com a sua participação como pai, de mãe, de informar a criança, de educar, orientar a educação moral, que são os valores como a passividade, ser pacífico, ser mais pacífico, ser bondoso, ser gentil, ser cordial, ser uma pessoa boa, identificar ali o que é caridade, que são os valores que nós devemos, de alguma forma, estar passando para eles. Porque quando chegam numa situação de conflito, de dúvida da criança, que são muitas, eles vão questionar o que eu tenho que fazer na situação. Então, ser caridoso, ser benevolente, ser misericordioso. Mas o cachorrinho ali, ele é muito bravo, ele está mordendo todo mundo que passa, o que tem que fazer? Vou arrumar uma pedra nele? Não, é um cachorrinho, talvez ele não saiba discernir. Às vezes você precisa ser
misericordioso com os animais, misericordioso com as pessoas. Ah, e se a pessoa tiver algum problema mental? Então você vai agredir a pessoa porque a pessoa tem um problema mental? Não. Você vai chegar e vai entender que ali, aquele ser, tem algum tipo diferente de fisiologia, de posição mental. Então ali faz parte do convívio. Ele desde cedo perceber que ele precisa se harmonizar com os outros seres. E algo importante que você falou no primeiro bloco, Ala, que é o exemplo do pai e da mãe. Sim, não tem claro. nada mais forte do que o exemplo. Sim. Por isso que quando a gente vira pai e mãe, a gente se preocupa mais. A gente quer dar o nosso melhor porque a gente quer que o nosso filho seja melhor do que a gente. Sim, nunca quer que seja igual. Não, a gente Ninguém quer que seja igual. mais bonito, melhor, mais Sim, estudioso. mais cuidadoso, melhor pessoa. A gente briga, reclama, fala alto e ele não. Filho, você tá falando muito alto, fala mais baixo. Aí ele olha pra você assim, sei. Você não fala alto, né? Então, quer dizer, as crianças estão observando o tempo todo. Como diz Joana de Ângelo no livro Vida Feliz. O tempo todo há sempre pessoas observando os nossos atos, até mesmo os equivocados. Então, por isso que nós devemos estar mais atentos quando estamos ao redor de crianças, porque senão depois a gente vai chegar e gritar com a criança, querer brigar com a criança, ou querer que a criança tenha um comportamento qual a gente não é exemplo. Porque elas imitam demais. Sim, elas imitam muito. E por falar em imitação, nós temos que ter muitos cuidados, porque nas redes sociais, especialmente nos dias atuais, as crianças vão vendo as pessoas mais famosas, fazendo posições, fotos, vídeos, colocando aquele pezinho bonitinho, empinando assim o corpinho e tudo mais, colocando as roupinhas, e aí a gente não percebe que as crianças estão imitando isso, porque esses são os valores aos quais elas estão enxergando nas redes sociais. Então, precisamos ficar atentos para que, desde cedo, os filhos percebam a diferenciar o que é ficção, o que é a realidade, o que é importante, o que realmente são valores verdadeiros, o que é para a idade, o que não é, que são coisas de adulto e outras são coisas de criança. Então, às vezes, as pessoas estão ali assistindo, vendo as redes sociais, com outros olhares, com outras intenções. Precisamos estar atentos, desde cedo, ao que realmente os nossos filhos estão assistindo e consumindo. Por isso que nas palestras a gente brinca assim. Olha aqui, quem conhece a Ladybug? Aí um pai ou outro levanta a mão assim. Aí, quem conhece a Macho Urso? Aí vários levantam a mão. Por quê? Porque quanto mais cedo, mais jovem a criança, a gente precisa estar mais perto, eles são mais dependentes. Então, Macho Urso, Patrulha Canina, Galinha Pintadinha, a gente conhece. Mas quando vai crescendo, por exemplo, Ladybug, Cat Noir, meu Deus, as pessoas, meu Deus, o que é isso? Você quer a palestra em português, em inglês agora? Não, calma, gente. É porque esses são os personagens que seus filhos estão consumindo. Então, nós precisamos saber, conversar com ele, o que eles gostam, por que eles gostam do Cat Noir, por que gostam da Ladybug, por que isso, por que aquilo, o que eles fazem, o que eles fazem que você gosta. Então, desde cedo, eles vão falando, precisamos ouvir as crianças, não somente impor, vomitar informação, regras, porque vai chegar um momento que eles vão olhar para vocês e vão dizer, é mais um impositor de regras. Né? Precisamos conversar. E aí, no convívio social, a gente vai entendendo a realidade dele. Ah, sim. E quando a gente fala muito uma coisa importante na hora que as pessoas vão escolher os livros, que é, ao invés de você simplesmente pegar o livrinho que só porque é da Turma da Mônica ou porque o livro é espírita e dar para a criança, dá uma lidinha no livro, no capítulo, no rodapé, ali na contracapa, ver o que significa aquele livro, qual é o conteúdo que vai ser passado para a criança. Porque ali você não vai estar somente dando um bem de presente, que é o livro, mas você também vai dando você mesmo o seu tempinho para saber o que realmente você está oferecendo para a criança. Vai dar de presente para um sobrinho, para outra criança, para um vizinho, vai lá, dá uma lidinha. Ah, isso fala sobre esse assunto. Ah, esse aqui fala sobre medo, esse aqui fala sobre raiva. Então você sabe qual é o assunto. E aí a criança vai, quando você der o presente, você vai dizer, olha, eu comprei isso porque por causa disso, disso e disso. Então vai explicar. Então quer dizer que ele vai se sentir importante. Não é só mais um brinquedo que você deu, né? Tem um significado. Né? Então é isso que a gente precisa ficar mais atentos, porque significa que alguém se importou comigo. E que a é o que criança falta não se tanto sente hoje. Carente. Quantas crianças carentes hoje, com pai, sem pai, mesmo com aquela família, com estrutura, a criança se sente carente. Sim, nós fomos visitando várias escolas, muitos centros espíritas nos convidam. E a gente vai em algumas casas, algumas instituições, onde os filhos das pessoas que estão, obviamente, na classe média, parecem ter mais carência do que aqueles que estão na classe mais, se diria assim, a classe mais simples, mais humilde, mais pobre, que são as pessoas que estudam em colégios públicos.
por exemplo. Então a gente chega na escola de colégio público, instituição espírita, que os meninos são muito educados, eles valorizam, ficam vibrando porque você está ali, eles querem aproveitar ao máximo, aquele momento eles se prepararam, eles fizeram frases, cartazes, mensagens, tudo um processo para poder receber você. Então quer dizer que eles estão valorizando o que está sendo oferecido pelos diretores, pelas pessoas responsáveis pela instituição. Claro. Enquanto os outros estão ali apenas, e o que é isso aqui? E é mais uma coisa. É indiferente, não consegue perceber o valor que está sendo colocado. Então a gente precisa muito de atenção a isso. Muita atenção a isso. É tudo muito fácil hoje para muitas crianças e para elas nada... Sim. Tem valor, tem sentido, e chega na adolescência, na fase adulta, buscando um sentido na vida. Buscando sentido. E aí vai somando e aumentando as estatísticas do CVV, porque é ficar depressivo, não tem sentido na vida. Desde cedo as crianças não conseguem entender, meu pai me dá tudo, então não preciso de nada. Às vezes pergunta para a criança, o que é que você precisa, o que você acha que gostaria? Não sei. Você gostaria de receber tal coisa? Tanto faz. Que é o famoso whatever em inglês. Então assim, por que a criança está falando isso? Porque talvez a gente não está dando o que é mais importante. Ela não está conseguindo perceber que neste mundo ela tem várias coisas que muitas pessoas não têm. Então precisa valorizar o pouco que se tem. Então, assim, daria muitas explicações, muitos assuntos para a gente poder trabalhar melhor. E é por isso que a gente fala, as palestras não são para as crianças, óbvio, né? As palestras são para o público adulto. As crianças veem os livrinhos, se afinizam com os livros, se encantam e é uma maravilha. Mas nós adultos precisamos identificar esses problemas que nós mesmos estamos gerando. Nós precisamos evangelizar para ajudar as nossas crianças. Por isso que tem nos autoeducar. Por isso que tem uma palestra nossa que é a tarefa de evangelizar-se. Para a gente perceber que nós precisamos primeiro nos evangelizar para poder ajudar e colaborar com a evangelização dos nossos filhos. Então, assim... E a evangelização semanal das crianças nas casas espíritas é importantíssimo. No livro Conduta Espírita, escrito, psicografado por Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, ele fala muito isso. No capítulo 21, perante a criança, os pais são verdadeiros cicerones, ou seja, são os guias. É como se fosse assim, os pais encarnados são os verdadeiros guias espirituais dos encarnados, das crianças. Sim. E nós temos os guias espirituais desencarnados e nós, enquanto pais, somos os guias espirituais encarnados que estão ali com a responsabilidade de levar as crianças para as escolas de evangelização moral cristã, que é a evangelização infanto-juvenil. Porque ali eles vão nos ajudar, enquanto pais, na educação moral dos nossos filhos. Porque nós, pais, às vezes, não estamos sabendo colocar o exemplo, organizar as nossas tarefas do trabalho, de casa, para poder passar. Então tem mais uma outra pessoa reforçando, nos ajudando a passar os valores. E aí quando chega em casa, o filho, pai, aquilo que você falou, a tia falou isso aqui, olha, o tio tinha comentado sobre isso, a gente fez uma tarefa hoje. E o que foi? E aí começa ali o diálogo da família. Por isso é importante fazer o evangelho no lar. Então os livros têm essa função de ajudar os pais a convidar as crianças para participar do evangelho no lar. Lê uma historinha. Leu a historinha, no final você não pergunta se ele gostou, porque é a mesma coisa de perguntar, filho, como foi a aula hoje? Gostou? Gostei. Pronto, vira os dois e as costas e acabou a conversa. Não, você pergunta assim, o que você faria no lugar do Cebolinha? Você acha que o que o Cascão fez foi correto e por quê? Aí ele vai dizer, não, por causa disso. Incentivar a interpretação, o desenvolvimento a inteligência, da linguagem, a inteligência. Se colocar no lugar do outro, é importante. É importante, porque aí todos nós é o que nós precisamos fazer hoje, no dia a dia, no mundo fora. Então a gente vê nos livros essa forma de educação, e aí na prática eles também vão começar a pensar nisso. Com certeza. E aí identificamos os limites. Incentivar a busca espiritual das nossas crianças, a fé, os valores morais, éticos, enfim. A gente precisa arregaçar as mangas e pegar e assumir essa responsabilidade. Deixar um pouquinho de lado o celular, que a gente já assumiu. Sim, não é isso? Abraçar realmente a nossa verdadeira função aqui, porque temos uma responsabilidade muito grande com esses espíritos, muitos deles cometemos erros gravíssimos no passado e temos essa grande responsabilidade e oportunidade de resgatar esses pequenos resquícios. Então vamos aproveitar isso, porque senão a gente vai voltar de novo, e de repente já é a nossa terceira, quarta, quinta oportunidade com o mesmo espírito. Então aproveitemos. Bem falado, Alan. Aproveitemos.
Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Esferas da Vida. Espero tê-lo aqui de novo. Parabéns mais uma vez por esse projeto maravilhoso da Turma da Mônica. Nós que agradecemos. Que realmente ajuda muito a nós pais. Eu que agradeço, em nome do meu amigo Luiz Huck, que escreve comigo as obras, também em nome de toda a equipe Boa Nova Editora e, claro, da MSP, que é a Maurício de Souza Produções, por ter conseguido fazer até hoje 7 livrinhos, mas que vem mais por aí esse ano, tá? Se Deus quiser, parabéns, Ala. Muito obrigada e a gente fica por aqui. Mais Esferas da Vida semana que vem às 10h30 da noite, com reapresentação de quinta-feira às 14 horas. Até a semana que vem. Mas só encontro os vermes funcionários no seu trabalho infame, horrendo e rudo de consumir as podridões de tudo. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido.